nas questões políticas, evidentemente que muitas vezes o adversário, ele é um adversário de momento. Por exemplo, Ronaldo do Sindicato. Ronaldo do Sindicato foi vereador porque tinha um vereador que era meu secretário. E o Ronaldo assumiu. No momento inteirinho do meu governo, o Ronaldo esteve aqui comigo. De repente, por uma questão meramente eleitoral, ele entendeu que era mais fácil para ele ser candidato a vereador do Manu, que seria mais fácil dele se eleger lá. Ele simplesmente não me deu a mínima satisfação, tinha um compromisso comigo, de ir comigo até o final. Simplesmente ele achou que, fiquei sabendo por terceiro, que ele já estava fechado lá. Tudo bem. Então essas questões políticas, muitas vezes as pessoas também analisam o quadro. Ele está certo, ele está errado? Não sei. Está na consciência dele. O último grande caso falando sobre isso é do vereador Tarcísio, que teria, supostamente era seu aliado, era preparado inclusive para ser o, dizem, substituto, desde quando teve a eleição foi o mais votado. E a carta ele lançou há algumas semanas aqui na cidade comentando sobre essa situação. Segundo ele, foi um rompimento inesperado também da parte de vocês, do Executivo. Isso tem também alguma coisa a ver com a governabilidade? O que seria? Tem um ditado na política que diz o seguinte: às vezes passa um elefante voando e você acha que é um passarinho. E às vezes passa um passarinho e você acha que é um elefante. O político, ele tem que aprender a enxergar o quadro. E com todo o respeito pelo vereador, ele fez um bom trabalho na Câmara, um cidadão de bem e tal, mas ele achou que ele seria ungido quando ele teria que disputar dentro do partido os votos necessários para ele ser o escolhido. Mas até ele reclamou que não houve a prévia dentro do partido, né? Para escolher. Mas isso, a prévia existe quando há uma disputa, tá certo? Quando há uma disputa, e ele em momento algum pediu a prévia. Em momento algum ele requereu a prévia. Por exemplo, São Paulo, o que aconteceu dentro do nosso partido? Zé Aníbal tinha vários candidatos, o Serra apareceu de última hora querendo ser também, colocando o nome dele. Todos abriram mão, menos o Zé Aníbal. A prévia aconteceu, o Zé Aníbal perdeu, o Serra foi o candidato e o Zé Aníbal continua no partido. A disputa partidária, ela é salutar, porque é ali que começa a democracia dentro do partido. Ora, porque eu perdi uma disputa dentro do partido, porque eu não fui o escolhido, o meu partido não presta, eu já não sou mais, os meus companheiros já não são os melhores. É uma coisa que não tem propósito, tá certo? Eu reputo, com todo o respeito que eu tenho por ele, a falta de experiência, de vivência no mundo da política. Quando da Revolução houve, Tancredo Neves fundou o Partido Popular, com o Olavo Setúbal. E eu saí do PMDB, do MDB, e fui para o Partido Popular, porque o Olavo Setúbal era de Tatuí, filho do poeta tatuiano e tal, me convidou e fui. Ajudei a formar o Partido Popular, que durou muito pouco tempo, porque por uma questão, um arranjo político, fundiu o MDB com o Partido Popular e virou o PMDB. E nessa fusão houve um acordo nacional que, naquela época tinha sublegenda. 3 legendas poderiam disputar, era PMDB e PDS, né? Que era a Arena, que virou PDS. Pois bem, foi um acordo nacional, uma sublegenda era garantida para o pessoal oriundo do PP. Sabe o que aconteceu aqui, Tatuí?
nós fomos passados para trás, entre aspas. Na hora da convenção, não deram a legenda para nós. Deram legenda para o Quevedo, para o Lincoln e deram legenda para o Rolando Grandino. O nosso grupo, para não ficar sem nada, aceitou ser vice do Rolando. Eu fui o vice do Rolando e perdemos a eleição dentro do PMDB, né, porque o Quevedo que foi o eleito, mas a sublegenda do Rolando elegeu o maior número de vereadores, mas não foi respeitado. Esse acordo não foi respeitado aqui, tá certo? Mas isso é um embate político. Política é feita de embate, de disputa. Isso... Então, é que pensando assim, na população, ela tenta compreender o que acontece, que o ideal seria que todos os políticos pensassem em conjunto, pelo bem popular, e não tivesse essa disputa assim, acirrada. No momento ele está junto, ao contrário. No momento ele é aliado, é honesto, no outro momento ele é considerado corrupto por aquele que foi aliado dele. E no caso do... Mas sabe por que tem isso aí, aqui no Brasil? Isso é um mal brasileiro. Essa gama enorme de partidos. E o tempo da televisão. O tempo da televisão suplanta muitas ideologias. É concebível, há tempos atrás, o Maluf receber na casa dele o Lula? E por que o Lula foi bater na casa do Maluf? Tempo de TV. Por causa do tempo da TV. O que é um absurdo, tá certo? Mas isso, enquanto o Brasil não tiver menos partidos, mas tem um detalhe, você é sociólogo, é um brasileiro, nosso temperamento latino, nós muitas vezes não nos subjugamos às lideranças, e as grandes lideranças também se acabaram. As grandes pessoas das quais eu me segui politicamente, eu sou da escola do Franco Montoro, do Ulisses Guimarães, do Tancredo Neves, do Mário Covas. De todos eles, quem sobrou vivo até hoje, daquela época, está aí o Fernando Henrique, que sobrou. O resto já faleceu, o resto já foi embora, e não vieram novas lideranças, tá certo? A democracia brasileira hoje, ela peca por falta dos líderes, daqueles que conduzem, porque se você olhar lá para trás, se você for procurar a história, você vai ver que quem fez a verdadeira revolução foi a oposição brasileira. Ulisses Guimarães, aquela turma. Eu estava no comício das diretas já, na Praça da Sé. Vivi aquele momento. Mas isso já não tem mais os líderes que indicam para a gente o caminho a seguir. Uma diferença da leitura histórica, como a gente pensa na política. A gente acredita, como coletivo, que a luta política não é feita com os líderes apenas, e sim com a participação popular. Seria assim uma forma distinta de ler a transformação, as revoluções, inclusive. A gente entender que um líder, muitas vezes, ele vai conduzir de acordo com a sua ideia apenas, e um conjunto de pessoas politizadas e conscientes podem trazer uma sociedade mais coerente para todos. Mas aí é uma questão de interpretação de qual é o melhor caminho. Certo? Seguindo na história de alianças e separações políticas, recentemente tivemos com o seu partido envolvido na polêmica com o PV do Júlio Villanova. O que aconteceu? Qual que foi, o que realmente, o que aconteceu? Por que teve essa rixa, essa história de... Acontece o seguinte, aqui tem um deputado federal que é ligado à Igreja Brasil para Cristo, e o Giribone aqui de Itapetininga, que se dispôs com as lideranças do PT aqui de Tatuí. E eles entenderam que tinham que mudar o diretório, e ofereceram o diretório para os membros da Igreja Brasil para Cristo. E foi isso que aconteceu. O partido, o diretório estadual do PV, interviu no município de Tatuí, destituiu a comissão provisória
e ofereceu uma nova provisória, e que foi o que aconteceu. E casualmente, eles eram ligados a nós politicamente, somente isso. Porque segundo ele, até na entrevista, ele comentou que seria um receio da parte do seu partido, que ele estava bem, ele falou, não, isso aí foi jogo político, isso aí foi encenação, foi truque político. Olha, oferece, você está montando um quadro da coligação, oferece um partido para você, um partido que parece que tem 2 minutos, 3 minutos de rádio, né? Porque aqui em Tatuí tem rádio. Então nós falamos, opa, serve sim, por que não? E ele veio somar. Sem contar que o PV já esteve conosco lá atrás, nas 2 últimas eleições, o PV era nosso aliado político, fazia parte da nossa coligação. Outra coisa sobre a administração, também muito discutido, é a questão de inaugurações. Nós, como coletivo, até temos uma crítica que é meio geral no grupo, a gente entende, que as inaugurações usadas para ostentação da administração pública não são coisas interessantes. É uma coisa que caracteriza várias prefeituras no Brasil, não é só a prefeitura de Tatuí, mas várias prefeituras fazem isso. Como que o senhor lê essa questão? Uma crítica que nós como grupo fazemos o tempo inteiro é que utilizar a obra pública para ostentar a prefeitura não é legal, porque a obra é fruto de toda a sociedade e não de um líder, de um grupo apenas. Como que o senhor encara isso? Olha, ela serve para divulgar o que foi feito e é uma festa. Você conseguiu concluir um projeto e entregou para a população. Em todo o Brasil existe, até porque, como é que você divulga, por exemplo, que você inaugurou uma creche? Através do ato da inauguração. É assim que funciona. Pode ser questionado? Pode, mas você tem que, por obrigação, porque todas essas obras, a maioria esmagadora delas, levam o nome de alguém. E a pessoa, que é a família do homenageado, ela se sente, é uma forma de você também divulgar para a sociedade que aquela obra leva o nome de fulano de tal, que teve, prestou um serviço para a comunidade tempos atrás. A gente vê que, falando em obra ainda, que essencialmente nesse ano estamos tendo várias, do final do ano passado para cá, estamos tendo várias inaugurações grandes, importantes. Não acha que seria uma manobra política também, sendo inaugurar tão perto da eleição? Olha, Licínio, veja bem, isto você não domina, é um processo que você vai trabalhando. Todas essas obras são recursos federais, recursos estaduais, que normalmente, pelo período eleitoral do Brasil, a cada 2 anos tem eleição. 2 anos municipais, 2 anos estaduais e federais. Então, o governo federal que libera a verba, o governo estadual que libera a verba, ele normalmente, pelo calendário eleitoral, acaba liberando as verbas nessa época, entendeu? Então, você também seria muita falsidade eu dizer para você, não vou fazer obra, porque vão achar que ela é eleitoreira. Todas as obras que nós fizemos são obras pedidas pela população.